Olá, pessoal. Queria deixar um grande abraço com vocês e agradecer pela quantidade de pessoas que estão se inscrevendo no canal e que estão compartilhando. Hoje, o nosso tema é a ciência e a política, né? Como a ciência exerce o seu papel no desenvolvimento social e o exercício consciente da cidadania, né? Hoje nós vamos fazer duas perguntas importantes e descobrir por que mesmo no mundo moderno, existem pessoas que ainda negam os benefícios da ciência para a humanidade. Então, a ciência exerce papel importante para o desenvolvimento social e para o exercício consciente da cidadania, razão pela qual tem sido alvo constante de grupos extremistas. Infelizmente, existem grupos de pessoas extremistas que não sabem bem qual é o papel da ciência no desenvolvimento social, no desenvolvimento da nação e preferem atacar a ciência por interesses meramente políticos e econômicos. Vamos ver o nosso comentário de hoje, o nosso documentário de hoje sobre esse assunto. Falemos então como a ciência tem contribuído para o desenvolvimento humano desde os primórdios das civilizações. Imaginemos como seria a vida sem a fala, sem a escrita, sem os sinais e símbolos, sem a matemática, sem a medicina, sem as máquinas que tornaram possível a execução de grandes trabalhos. Pois bem, tudo isso é obra do desejo humano por estudar, por aprender, por criar, obra da ciência. Você imaginaria se um cientista que era médico, biólogo, botânico, microbiólogo, farmacologista, lá na Inglaterra do século XX, né? Do começo do século XX, Alexander Fleming, não tivesse passado noites e noites, dias e dias, trabalhando, estudando, até descobrir o antibiótico chamado penicilina, o mesmo antibiótico que salvou milhões de vidas, o mesmo antibiótico que hoje ainda salva milhões de vidas. Que se não fosse o trabalho de um cientista, se não fosse o trabalho da ciência, ainda hoje pessoas morreriam de infecções simples, né? Quando e quantas pessoas fizeram uso da penicilina e fazem ainda hoje uso dos antibióticos para terem uma vida melhor. Então, nesse contexto, fica muito claro, fica muito simples compreender o papel da ciência na sociedade. O conhecimento baseado em estudos e pesquisas científicas de longo prazo, principalmente, tem sido responsável hoje pela melhoria da agricultura, com os alimentos em maior quantidade e em melhor qualidade, óbvio. A pergunta é, por que ainda há pessoas que negam os benefícios da ciência e lançam dúvidas e até ideias contrárias que podem ser das mais absurdas? Por que com a evolução da ciência, por que com tanto tempo de pesquisa que a humanidade já tem, por que com a evolução das telecomunicações, por que essas pessoas usufruindo dos benefícios da ciência ainda lutam e trabalham por negar os benefícios da ciência na sociedade? Parece que algumas dessas pessoas acreditam que a vida melhor era no tempo em que doenças como gripe, tuberculose, sarampo, diarreia e tétano matavam. Acho que eles acreditam que nesse tempo era muito melhor. Notadamente, evidentemente que não era. A perspectiva de vida do homem era muito mais abaixo. E com certeza, hoje nós temos uma qualidade de vida muito maior em decorrência dos avanços da ciência. Mas, a meu ver, acredito que essas pessoas tratam esse assunto muito mais pelo lado político e muito mais pelo lado da incapacidade e da psicopatia.
Mas não se iludam, o motivo não só é esse, não é só o lado político, não é só o lado da psicopatia, não. Tem também o lado econômico, o lado financeiro. É muito lucrativo formar grupos dentro das comunidades, dentro de uma população, com a finalidade de explorar esse grupo como um nicho comercial. Então é isso aí. Enquanto o mundo moderno, né, com a ciência, traz enormes benefícios para a coletividade, acaba abrindo espaço para exploradores, aqueles que exploram a tolice humana. É lucrativo formar grupos de pessoas com pensamentos em comum. Quanto mais se joga uma ideia fora do contexto admitido, mais cresce o nicho de mercado pronto para ser explorado. Por exemplo, as pessoas que acreditam ou que plantam a ideia de que a Terra é plana. Um verdadeiro absurdo. Com a evolução tecnológica, nós temos fotos de satélite, temos diversas maneiras de demonstrar que a Terra é uma esfera. Mas existem grupos que plantam essa falsa ideia de que a Terra é plana, porque daí eles conseguem explorar os incautos, né, a partir da venda de produtos, a partir da venda dessa ideia. São criatividades que só tendem a trazer muitos prejuízos para a evolução humana e para a evolução do contexto coletivo. E como se diz aqui na região Nordeste, e acredito em grande parte do Brasil, todo dia nasce um besta, né? E onde tem pessoas incautas, tem sempre um sabido querendo se dar bem. Para os grupos extremistas, então, isso aí é mamão com açúcar, porque fica muito fácil dirigir, muito fácil coagir pessoas que têm pouca leitura, que têm pouca afinidade pela ciência. Eu quero aqui relembrar, nesse contexto, das pessoas que usaram falsas ideias para dominar o coletivo, o consciente coletivo das pessoas e praticar o mal. Por exemplo, o Jim Jones, que era um pastor no ano de 1978, que implantou a ideia de uma salvação em 978 pessoas que foram ao suicídio, acreditando que estavam indo para um mundo de salvação. Além disso, essas pessoas envenenaram mais 300 crianças. Foi um verdadeiro desastre humanitário. Isso ocorreu no ano de 1978, na Guiana, aqui na América do Sul. Outro foi Hitler, que implantou na ideia do consciente coletivo dos alemães de que os arianos eram uma raça superior, e razão pela qual os judeus deveriam ser exterminados, porque eram uma raça inferior, e os negros também. E assim ele foi provocando mal até causar a morte de milhões e milhões de judeus, destruiu vários países, né? Infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas que plantam falsas ideias e só tem essa tendência de praticar o mal, porque quem conta mentiras para chegar ao poder, ele tá se demonstrando que é capaz de tudo, né? Então, hoje, com todo o avanço tecnológico, o que se torna muito mais criminoso é a pessoa que transmite, que passa à frente falsas notícias para tentar sedimentar um poder ilegítimo, né, para tentar controlar também as massas. A segunda pergunta é: por que no Brasil a ciência não evolui, não se desenvolve na mesma velocidade que outros países, já que nós vivemos num contexto global, né? O que está acontecendo com o Brasil? Por que nós vivemos num mundo tão atrasado? Porque as nossas comunidades são tão atrasadas? Porque há cidades em que sequer chega sinal de celular? O que está acontecendo? Porque tem cidades que se fecham agências bancárias, porque não tem agência de correio, porque tem cidades que ainda não tem sequer uma iluminação pública decente, não tem água encanada, não tem esgoto. Por que nós ainda somos tão atrasados? Por que ainda existem lixões? Né? Por que ainda há desmatamento aqui no Brasil? Por que as pessoas fogem e
não querem se vacinar. O que acontece? Por que nós vivemos aqui no Brasil amassando barro? Porque os outros países estão num processo acelerado de desenvolvimento e o Brasil, a cada ano que passa, só encontra barreiras e fica a cada dia mais atrasado em relação aos demais países. Vamos responder essa pergunta agora de uma maneira bem rápida. É bem verdade que o Brasil tem muitos problemas sociais, mas nada justifica o extremo atraso científico que nós vivemos. E o extremo atraso social. No momento que uma sociedade tem atraso educacional, vai ter automaticamente atraso científico e vai ter automaticamente atraso social. Países como Estados Unidos, os países que formam a Europa, o Japão e a China têm seus programas espaciais extremamente desenvolvidos. A sua tecnologia científica para medicina, para produtos tecnológicos é extremamente avançado. Coreia do Norte, Coreia do Sul, ambas as Coreias têm um desenvolvimento, vamos dizer, até melhor do que o Brasil. Isso só pode ser justificado pela incompetência dos governantes, né? E pela inanição da sociedade civil organizada. Não existe motivo mais hoje, numa situação globalizada como nós vivemos, termos uma situação de extremo atraso como é no Brasil. A educação tem sido o X da questão. Hoje, o que nós vemos é uma total situação de retroatividade dos ganhos, dos avanços que a educação já teve. Um total sucateamento das universidades, o verdadeiro berço do desenvolvimento da pesquisa científica. Esse é o motivo pelo qual o Brasil sempre vai estar atrasado em relação aos outros países por causa das políticas que são mais voltadas para atender ao mercado dos investidores, aqueles investidores que fazem apenas mexer com o dinheiro e não produzem, não geram sequer um emprego. E isso faz com que o Brasil tenha cidades atrasadas, fazem com que tenhamos uma educação atrasada, consequentemente, um povo atrasado. A falta de consciência, a falta dessa interação da sociedade com a política e com o exercício da cidadania. As pessoas não querem saber de política porque acreditam que realmente a política está podre, acreditam que a política não é a saída para os problemas. Mas se não é a política, qual será a saída? Não vemos outra saída a não ser a política. O único caminho é a democracia, é a participação do povo na tomada de decisões, né, no poder lá acima. Então, enquanto nós tivermos pessoas incompetentes no exercício do poder, nós vamos estar diante de um povo totalmente atrasado, principalmente com relação à consciência política, principalmente com relação ao avanço tecnológico e científico. Depois, né, por isso, a falta de consciência política, a falta de educação cidadã, que faz com que o povo se sinta satisfeito com a situação como está, aceitando inflação alta, aceitando educação defasada, aceitando conhecimento científico defasado, aceitando falsas notícias, admitindo todo tipo de ideia da mais esdrúxula que possa existir. Ou seja, aceita porque tem um campeonato de futebol que dura o ano inteiro, portanto é uma diversão, né? Aceita porque tem um carnaval também, que praticamente é um mês inteiro, e mais as micaretas da vida aí durante o ano inteiro. E um pãozinho minguado à mesa, né? Isso faz com que as pessoas se sintam. Assim, o Brasil, notadamente, é para os ricos, né? E os pobres ficam apenas a obrigação de pagar os impostos e sustentar esse sistema doentio e catastrófico que está governando o nosso país. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, então deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e aguarde novos vídeos, participe do canal.
e nos ajude a crescer, certo? Quanto mais pessoas estiverem inscritas, quanto mais pessoas derem ideias de conteúdo, mais a gente vai produzir. Sempre seguindo nessa ideia, nesse cronograma de trabalhar a educação política e a educação cidadã.